de luz, nasce do amor. E vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Eu digo estudo, né? Porque quando a gente escolhe um tema para falar, a gente vai estudar sobre ele e somos o primeiro a aprender e a refletir sobre, né? Então, não tem aqui na Terra ainda seres perfeitos, anjos que vieram aqui para fazer palestras e falar desse tema, né? Então, é falando sobre que a gente vai também aprendendo. Então, quando a gente acende uma luz, o primeiro iluminado somos nós, né? Eu gosto de uma música que diz assim, que fica sempre um pouco de perfume na mão daquele que oferece flores, né? Então, o primeiro passo para nos reformar, para que a gente comece a se transformar de dentro para fora, é a gente começar a fazer algo, né? A falar, a estudar, a ler. Então, hoje a gente vai para esse estudo. Eu digo estudo, não digo palestra, porque é muito forte a palavra palestra, né? Vamos estudar, vamos aprender um pouco sobre reforma íntima e espiritismo. Qual é a reforma íntima? É a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, no homem novo. Porque somos espíritos imortais, né? Já tivemos outras e outras existências, e a gente vem há séculos, né, se moldando a cada reencarnação, a gente vai aprendendo um pouco mais, né? A gente aprende aqui no plano físico, no plano espiritual, e a gente vai se transformando, ou seja, a gente vai se reformando, transformando o homem velho num homem novo, ou seja, a criatura velha, cheia de más inclinações, de tendências, de erros, de defeitos, vai aos poucos se modificando, se reformando. É trocar atitudes erradas por corretas, erros por acertos, né? Fazer o melhor que formos capazes, sempre pensando no bem maior. E se perguntar todos os dias, foi melhor que pude hoje? Então, cada dia que acordamos é uma oportunidade de trabalharmos em nós, na nossa reforma, né? Na nossa reforma íntima, porque precisamos aproveitar a oportunidade de estarmos aqui. A gente passa por tribulações, a gente passa por sofrimento, por tantas coisas, mas elas depois a gente vai ver que foram todas oportunidades da gente aprender, da gente se transformar em pessoas mais fortes e melhores. Basta que a gente aprenda a lidar com tudo isso, né? Com as pedras que vai surgindo no caminho, que a gente aprenda com ela a construir o alicerce, né, da nossa estrutura. O autoconhecimento é a chave. A base para a reforma íntima é o autoconhecimento. Quanto mais nos conhecemos, maiores as chances de efetuarmos mudança. Porque se eu não me conheço, se eu não faço uma reflexão sobre mim, se eu não tenho um olhar, né, para os meus pontos fortes e fracos, se eu não me observo, né, se eu não procuro me conhecer, quem eu sou, né? Como é que as pessoas me veem? Como é que eu me vejo? Eu preciso me conhecer para saber o que tem em mim que precisa ser moldado, né? Então, muitas vezes, quando vem as tribulações, quando vem os sofrimentos, quando vem as decepções, quando vem as turbulências, é uma oportunidade de nos conhecermos. Por que estou passando por isso? Né? Por quê? Então, é uma oportunidade para nos conhecermos. Então, a gente precisa nos conhecer. Eu preciso saber quem sou. Né? Além de entender o porquê estou aqui, eu preciso saber quem sou. Quais são os meus defeitos? Quais são meus pontos fracos? Quais são as minhas intolerâncias? Quais são aquelas coisas, o meu calcanhar de Aquiles, qual é? Né? Então, eu preciso me conhecer. Porque a partir do momento que eu conheço, eu começo a trabalhar. Por exemplo, a gente compra uma casa já usada, uma casa velha, né? Uma casa que já teve diversos moradores, a gente compra. Então, quando a gente vai olhar essa casa, a gente diz, não, eu tenho que fazer uma reforma nela para poder eu vir morar.
Então, o que é que a gente vai conhecer a casa, ver o que tem nela de bom, que pode ser conservado, pode deixar como está, e o que tem nela que não nos agrada, né? Ou que está a ponto de desmoronar, o que seja, por exemplo, o motivo das goteiras, da infiltração, para que aí eu consiga já saber qual vai ser o ponto de partida, né? Eu vou chamar o pedreiro para fazer a reforma dessa casa, mas eu preciso saber o que tem que ser feito nela. Então, por isso que é tão importante a gente procurar se conhecer. Precisamos descobrir o que é que tem em nós que precisa ser moldado, que precisa ser transformado. Quais as nossas goteiras? Quais as rachaduras? Né? O que é que está causando o desequilíbrio? O que é que me impede de ser uma criatura melhor? O que me impede de ter uma convivência melhor com as outras pessoas? Será que é a falta de eu ser uma pessoa intolerante? Né? De eu ser uma pessoa fechada, que não permito que ninguém se aproxime? Então, a gente precisa se conhecer. Quando a gente se conhece, percebe quais são nossas imperfeições, aí a gente começa o nosso trabalho, né? Mas você não precisa conhecer todos os defeitos, porque às vezes durante o processo de obra vai surgindo, né? Outros, a gente vai observando outros pontos fracos, vai fortalecendo, vai descobrindo um defeitozinho aqui, outro ali, e vai fortalecendo. É por isso que a reforma ela é constante, né? Ela é constante. O único que não precisa de reforma é Deus. Ele já é o ser perfeito, né? Ele já é imutável, ele já é o ser perfeito. Mas nós precisamos de reforma.